Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar início ao quinto episódio da nossa série sobre cálculo renal e hoje a gente vai comentar 5 dicas sobre como prevenir os cálculos renais. A gente sabe que a recorrência do cálculo renal é importante. Estatisticamente, 50% dos pacientes que possuem cálculo renal pela primeira vez vão recidivar entre 5 a 10 anos. E desses 50%, 30% vão necessitar de algum tratamento cirúrgico para o tratamento do cálculo renal. Então, nesse vídeo, as 5 dicas que a gente dá para todo e qualquer paciente com cálculo renal são essas. A primeira, ingerir bastante água. A gente calcula que o paciente deve ingerir mais ou menos, se o paciente não tiver nenhuma limitação com relação à hidratação, em torno de 30 ml por quilo de peso corporal. Por quê? A gente está buscando em média de 2 litros de diurese, ou seja, de xixi produzido por dia. Esse paciente, obviamente, tem que beber muito mais água em relação a esses 2 litros que devem ser urinados em 24 horas. Obviamente, também tem alimentos ou outras substâncias, como frutas, que também possuem um teor de água. Um dado que o paciente deve prestar atenção é a cor do seu xixi. O quanto mais transparente, significa que bem hidratado esse paciente está. Quanto mais amarelado ou alaranjado, mais concentrado esse paciente está, ou seja, esse paciente precisa aumentar a ingesta de água. Então, o tom da água é um dado importante que a gente também deve levar em consideração. Segundo ponto, a questão com relação ao uso ou abuso do sal. Então, aqueles pacientes que já têm histórico de cálculo não devem exagerar na nos alimentos que realmente possuem muito sal, como os embutidos, ou eventualmente, quando for temperar o alimento, também não exagerar na quantidade de sal, porque isso vai aumentar a excreção de cálcio na urina, fazendo com que o cálcio excretado de maneira exagerada na urina ajude a precipitação, a supersaturação e sim a formação de cálculos. Terceiro ponto que a gente vai discutir, ou terceira dica com relação à prevenção de cálculo renal, que é o uso de proteínas. As proteínas, elas não são proibitivas, né? Carne vermelha, enfim, carne branca, os peixes, elas não são proibidas. Basicamente, você deve fazer com que exista um equilíbrio na dieta. Não dá para você ter uma dieta hiperproteica, seja de carne vermelha ou de ovos, porque isso aí também vai levar a um desbalanço urinário, fazendo com que esse paciente, sim, aumente a excreção de ácido úrico, fazendo que aumente a incidência de cálculos relacionados ao ácido úrico. Quarto ponto, isso é com relação ao cálcio. Muitas pessoas, né, como a gente já sempre diz, que a maior parte dos cálculos são formados por oxalato de cálcio mono ou diidratado. Só que as pessoas ficam com um grande receio que, eventualmente, se comer produtos derivados do leite, enfim, ou que realmente contenham cálcio na sua composição, eles vão aumentar e muito o risco de formar novos cálculos. Mas, na verdade, é o contrário. Aquele paciente que já faz uma dieta restritiva com relação a cálcio e, na sua dieta, ele piora basicamente a chance de você, a chance, ou seja, você aumenta a chance de ter cálculo, porque o cálcio ele se liga ao oxalato, então quando você diminui a quantidade de cálcio circulante ou cálcio excretado, você tem um aumento ou predomínio do oxalato. Então, o que a gente fala para todo e qualquer paciente é para ele ter uma dieta normocalcêmica, comer leites e derivados, enfim, alimentos que contêm um cálcio de uma maneira equilibrada em que ele não exagere. E o último, quinto ponto, quinta dica, é com relação ao oxalato. O oxalato, como a gente já também disse, é um dos grandes principais formadores de cálculo. E você tem alimentos que tenham grandes quantidades de oxalato, como a beterraba, o chá preto, o chocolate, as nozes, o espinafre. Tudo isso, entre outros alimentos, possui uma grande quantidade de oxalato na sua composição. Então, esses alimentos não é que o paciente deve evitar, ele só deve usar com parcimônia, ou seja, são aqueles alimentos que você deve comer de maneira equilibrada. Tranquilo? Bom, esse foi os 5 pontos ou 5 dicas que a gente dá para todo e qualquer paciente que seja formador de cálculo para evitar novas formações de cálculo. Tranquilo?
Se você ficou com alguma dúvida, envie aqui nos comentários. Se você tenha dúvida sobre qualquer alimento, qualquer outra dica sobre questão de formação de cálculo, envie aqui nos comentários que a gente responde. Se você já não se inscreveu no canal, não se esqueça, se inscreva, porque toda semana tem conteúdo novo aqui no canal. E no próximo episódio, o sexto e último da série sobre cálculo renal, a gente vai desmistificar alguns mitos e verdades sobre cálculo renal. Tranquilo? Até mais!